Pai do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Eu quero pedir desculpa aos inscritos, aos irmãos, porque as últimas imagens dos nossos vídeos não têm sido muito boas. Trocamos de celular e a câmera frontal é péssima, meus irmãos. É o mesmo celular que eu estou usando agora, né? Os vídeos anteriores estavam sendo gravados pelo K11+, da LG. E eu troquei com a minha esposa pelo Samsung J7 Pro, que tem mais memória, né? Para que os vídeos fossem um pouco mais comprido. Mas a qualidade da imagem é péssima. Agora a câmera traseira é excelente. Então, os irmãos, nos desculpe pela péssima qualidade de imagem que o vídeo foi feito. Alguns vídeos foram feitos. Então, pretendemos melhorar, comprar uma câmera quando Deus começar a nos ajudar, e comprar um pedestal, um birô maior, para a gente trazer mais uma melhor qualidade de imagem, e aulas, bíblicas aqui para os irmãos. Nós nos afastamos um pouco, da escatologia bíblica, vamos voltar. Mas eu queria falar um pouco, sobre a epístola de Paulo aos Gálatas, sobre a prioridade da promessa, que está acima da lei. Nós já falamos um vídeo anterior, a qualidade da imagem foi muito feia, meus irmãos, eu confesso. Mas acredito que os irmãos dá para entender, a fala. Então nós queremos, concluir hoje, com esse vídeo, os versículos, de 15 a 18, trazendo assim a interpretação dos versículos 17 a o versículo 18 do capítulo 3 da epístola de Paulo aos irmãos na cidade da Galácia, aos Gálatas, explicando, não é verdade, que a promessa de Deus, a Abraão, está acima da lei. E, queridos, nós vamos, após falar, este assunto, adentrar um pouco, sobre as 70 semanas de Daniel. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações que aqui nós formos postar, Sabemos que quando nós formos viajar, morar de uma vez no sertão, nós vamos trazer um pouco do dia a dia, do sertão, da vida pastoral, para os irmãos ficarem acompanhando, o nosso trabalho, feito com amor, na direção do Espírito Santo, para a igreja do Senhor Jesus ali. Não é verdade? Estamos somente aguardando, a direção da igreja, nosso pastor presidente e toda a diretoria nos enviar, eu e a esposa e a neta, para a gente fazer a obra cultural, missionária cultural ali em Cabrobó. Fizemos uma viagem de moto, meus irmãos, foi maravilhoso, magnífico, eu e minha esposa. A gente foi, e voltou. Foi muito bom, meus irmãos, muito prazerosa, muito proveitosa. Eu faço tudo de novo, não é verdade? Então, queridos, eu não vou ler novamente o texto que nós usamos como base para a nossa aula, sobre a prioridade das promessas de Deus está acima da lei, está em Gálatas capítulo 3, versículo 15
não é, a 18, não é? E se você não assistiu, não é, eu convido você a assistir, não é, o vídeo. A imagem tá um pouco, não tá boa, de boa qualidade, meus irmãos, mas dá para os irmãos entenderem e me ver um pouco assim, a imagem ficou um pouco escura, mas dá para os irmãos acompanhar, não é, o assunto, que é muito bom. Então, se você quiser compartilhar, compartilhe nossos vídeos, nossos estudos, para que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas possíveis, não é verdade? Nós falamos no vídeo anterior, meus irmãos, não é? Que o apóstolo Paulo, né, ao longo de toda a epístola escrita aos irmãos gaulenses, Paulo ele associa, né, palavras como graça, fé, revelação e liberdade em toda a epístola. Como também Paulo ele também associa na mesma epístola, né, palavras, não é, que descrevem a lei, não é, como obras, como escravidão e também como maldição. Então, nós falamos, não é, no versículo 3, no versículo 15, digo, do capítulo 3, não é, que Paulo ele cita uma prática legal comum do nosso dia a dia, que é falar sobre, não é, o testamento, da pessoa que faz um testamento, não é verdade? E Paulo ele usa, não é, duas, não é, Paulo ele não usa, ele tem duas opções, né, na palavra grega, duas palavras gregas para poder, não é, expressar, não é, sobre o assunto da promessa, não é, que está acima da lei, né, sobre a aliança, que a aliança é a tradução de um testamento. Então Paulo tem a palavra diateque e tem a palavra, não é, sinteque. Não é, a palavra, não é, meus irmãos, sinteque, ela literalmente, não é, significa colocar juntamente, não é, e descreve um acordo legal entre duas partes iguais. Cada parte tinha o direito de negociar as condições do acordo até que uma decisão satisfatória fosse alcançada. E também Paulo, eu falei que Paulo também tinha, não é, tinha outra opção da palavra grega, que é diateque, que significa colocar por, que essa palavra também diateque descreve um acordo entre duas partes desiguais. Aí eu falei no outro vídeo, se você não assistiu, você veja lá, não é, qual destas duas opções o apóstolo Paulo ele usou para explicar aos irmãos ali da igreja que a igreja, não é, os crentes em Abraão não estão na promessa da lei, mas estão na promessa da fé. Amém? Todos que são crentes em Abraão são crentes na fé em Abraão. Veja lá o nosso vídeo, nós não vamos trazer toda uma explicação novamente, ok? Então, continuando o que Paulo ele fala, então Paulo ele prova, meus irmãos, não é? O seu ponto de vista, e ele cita, não é, claramente o número de anos que intervieram entre a aliança feita por Deus a Abraão e a entrega da lei feita por Deus a Moisés no Monte Sinai, não é, partindo, Paulo ele parte, não é, de uma tradução, não é, da Bíblia Sagrada do hebraico para o grego, que é chamado de Septuaginta, no capítulo 12, versículo 40, meus irmãos, que diz assim, ó: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, Paulo, ele aí já, não é, meu irmão, considera que após Deus, né, prometer abençoar Abraão,
decorreram desde a promessa a Abraão até esses dias 430 anos. De Abraão, a lei entrega a Moisés, não é? 430 anos. Então, já o texto, não é, hebraico, amados, considerando o tempo em que Abraão ele vagou, não é, desde a saída da sua terra em Canaã, e o tempo total em que os seus descendentes estiveram cativos no Egito, não é verdade? Após ter entrado Jacó, os seus filhos, seus 12 filhos, 11, porque José já estava lá, e que o povo de Israel, né, se proliferou numerosamente naquele país, e que depois da morte de um faraó, né, e de José, e após a nomeação de um outro faraó que não reconheceu o serviço prestado por José à nação, escravizou o povo de Israel, não é, oprimindo assim o povo. Então o povo ficou cativo, não é verdade, ali no Egito. Então o texto hebraico, considerando esse tempo, né, desde que Abraão vagou em Canaã, e o tempo que o povo, né, todos os descendentes estiveram cativos no Egito, indica um ano de 645 anos. Mas, independentemente, meus irmãos, não do número, o ponto principal de Paulo é que a promessa de Deus foi validada, na verdade, no momento, não é, em que ela foi dada a Abraão. E em nenhum sistema legal, especialmente um sistema dado séculos após, não é, a promessa, não é, ser ratificada, pode mudar este fato. Ok, meus irmãos? Pois bem, então Paulo, o que é que ele faz? Paulo, ele mostrou previamente, meus irmãos, que a fé e a lei, elas são mutuamente exclusivas. Veja o versículo 12 do capítulo 3 da carta que ele escreve aos irmãos na Galácia, né, aos Gálatas. Ele diz: ora, a lei não é dada, a lei não é da fé. Passei mais claro. Paulo diz, versículo 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas, na verdade, ele diz, viverá. Então, agora Paulo, nesse texto, ele insiste que a promessa e a lei, né, são contrárias entre si. Assim como ele diz que a lei e a fé e a lei são mutuamente exclusivas, aí ele mostra, insistindo, na verdade, que a promessa e a lei são também contrárias uma à outra. Quem Deus a prometeu primeiro? Deus prometeu a Abraão na época da lei. A lei havia vigorado já no tempo de Abraão, ou foi a promessa? Primeiro veio o quê? A promessa. Deus fez a promessa a Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, prometendo isso a ele. E disse, não é verdade, que as nações seriam benditas através dele. Então, a promessa vem primeiro e a lei, não é verdade, 430 anos após, foi dada a Moisés para repassar ao povo. Então, a promessa, ela não pode ser invalidada, não é verdade, pela lei. Aí veja o que é que Paulo ele diz no versículo 18 do capítulo 3 aos Gálatas. Ele diz, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Estão me entendendo, irmãos? Se a promessa viesse pela lei, não é verdade? Paulo diz, já a promessa não provém. Não é verdade? Aí ele diz, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Ok? Então, se uma herança, meus irmãos, é estabelecida e governada pela lei, então
a gente percebe e vê, na verdade, que a promessa ela não tem lugar em acordo nenhum. Concordam comigo? Se Abraão tivesse recebido a promessa na época da lei, então a fé não teria, na verdade, lugar, né? E promessas, não teriam surgidos. Ok, meus irmãos? Pois bem, então a Bíblia Sagrada, ela claramente declara, que Deus ele não se baseou a promessa em Abraão pela lei, mas Deus baseou, na verdade, a herança, o testamento, a aliança, na verdade, na promessa, e que deveria ser recebida pela fé. Amém, meus irmãos? Agora veja, eu quero mostrar aqui a vocês, na verdade, no versículo 18, o tempo perfeito, o tempo verbal perfeito, da palavra deu, no versículo 18, que diz assim: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu o quê? Gratuitamente a Abraão. Então, o tempo verbal, meus irmãos, na verdade, o tempo verbal da palavra, o tempo perfeito da palavra deu, aponta para uma herança contínua, aponta para uma herança progressiva para os filhos de quem? Para os filhos de Abraão. E Paulo, ele já estabeleceu que aqueles que são de Abraão, em relação à fé, já são seus filhos. Amém? Veja o que o Paulo ele diz no versículo 7 a 9, do capítulo 3 de Gálatas. 7 a 9, Paulo diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem? De Abraão. Então veja que o tempo perfeito da palavra deu no grego, não é verdade? Ela aponta para o quê? Uma herança contínua, uma herança progressiva, não é regressiva. É uma herança progressiva, não é verdade? Para os filhos em quem? No crente em Abraão. Então, Paulo ele diz isso no versículo 7. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia justificado pela fé os gentios, anunciou o evangelho primeiro a quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão o quê? Benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém, meus irmãos? Estão me entendendo? Pois bem, a prioridade da promessa de Deus, ela está acima da lei e não abaixo da lei. Ok, pessoal? Pois bem, todo aquele, meus irmãos, não é? O que Paulo quer dizer é que todo aquele que aceita Cristo pela fé, seja ele judeu, ele diz isso, seja ele judeu, seja ele gentio, herdará, na verdade, as promessas que Deus fez a Abraão quando uma pessoa abraça a fé que o crente Abraão, ele também abraçou. Não é verdade? Porque, meus irmãos, as promessas de Deus, elas não falham. Elas não falham de forma nenhuma. As promessas de Deus, pessoal, elas são tão certas quanto a sua palavra. O que é que a palavra de Deus ela é? Ela é imutável. Quando nós estudamos, a cadeira teológica de bibliologia, eu estudei introdução bíblica, não era bibliologia, era introdução bíblica. Quando a gente começa a nos debruçar, sobre a natureza da Escritura, ela vai dizer o que é que a palavra de Deus ela diz de si mesmo.
Aí está escrito que ela é total, ela é absoluta, ela é inerrante. Quando ela diz que ela é inerrante, ela diz que ela não tem erro. Quando ela diz que ela é total, absoluta, é porque não existe variação nela. Porque ela é a palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus mudar, é porque Deus ele tem que mudar. E logo este atributo incomunicável dele, não é verdade? Não tem este poder, não é válido. Entendeu? Há uma falha em Deus. Mas como até hoje a palavra de Deus nunca mudou, ela continua a mesma, ontem, hoje e eternamente. Então ela é imutável, ela não muda. Então se ela não muda, logo as promessas de Deus também não mudam, não falha, tão certo como a sua palavra. E as promessas de Deus se cumpriu. Se hoje nós temos a promessa, não é, pela fé no crente em Abraão, é porque as promessas feitas por Deus a Abraão se cumpriram na sua íntegra e ainda irão se cumprir, não é verdade? E um dos maiores cumprimentos para que nós fôssemos crentes em Abraão, como Paulo ele diz aqui no versículo número 8, não é verdade? Do capítulo 3, ele, ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, como Deus iria justificar uma pessoa pela lei? De forma nenhuma. Sabe por quê? Porque a lei nos serviu de aio, não é verdade? A lei, ela apontava os nossos erros. E nós falamos aqui, não é verdade? Que Paulo, em toda a sua epístola aos Gálatas, ele tanto associa as palavras graça, fé, a revelação e liberdade com o evangelho de Cristo, mas também ele associa e descreve a lei, né, com palavras como obras, olha só, como escravidão e também como maldição, não é verdade? Porque a lei, ela aponta o pecado, não é verdade? Então, se nós fomos crentes hoje, justificados, não é, pela fé, os gentios, foi por causa da promessa que Deus havia feito ao crente Abraão. Leia capítulo 3, versículo de 7 a 9, que nós falamos que os irmãos entenderão, não é verdade? Então, e a maior da promessa foi o quê? Quando Cristo, não é, ele veio, quando Cristo veio, ele autenticou, meus irmãos, seu compromisso com quem? Conosco. Cristo, ele veio, como Paulo escreve aos irmãos, aos Efésios, veio para o quê? Sanar, não é? Pagar a dívida que nos era contrária. Ele pagou. Então, ele autenticou. E como ele autenticou, irmão Luciano, não é, o seu compromisso conosco, não é? Cristo, ele ratificou as suas promessas de uma aliança, meus irmãos, através daquele grande ato, não é verdade, que muitos aguardavam, não é? Quando Sete nasceu, após Abel matar Caim, após Caim matar Abel, ratificando, na verdade, em que Adão e Eva, não é, coabitaram e nasceu Sete, eles esperavam que o cumprimento da promessa feita por Deus no versículo 15 do capítulo 3 se concretizaria em Sete, não é? Como muitos outros esperaram, não é verdade? Nas promessas de Deus de um Salvador, de um libertador. Mas Deus, não é, através do tempo, não é, ele revelou o seu Filho, Jesus Cristo, e Cristo, naquele grande ato no Calvário, não é, e através da sua morte e ressurreição, ele nos garantiu a justificação pela fé. Aí Paulo diz no capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, o que é que nós temos? Paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok, pessoal? Pois bem, Romanos capítulo 3, versículo 11, se vocês abrirem lá, vocês verão que Paulo vai dizer aos irmãos em Roma, dizendo, porque a nossa salvação está agora
mais perto do que nós. Mais perto de nós, digo, do que quando aceitamos a fé. Então o que Paulo quer dizer é que Jesus Cristo está perto de vir. E que nós, não precisaremos lutar para, abraçar, agarrar a nossa fé, a nossa salvação. Porque, irmãos, quando a gente estuda, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a gente vai perceber, meus irmãos, que todo dia nós temos que vencer. É como diz alguns autores, nós temos que matar um leão, nós temos que matar um urso por dia. Não é verdade? Para poder, irmãos, não deixar eles tomar a nossa fé. Qual é o objetivo de Satanás? Matar, e roubar e destruir. Não é verdade? E para isso, quando a gente estuda sobre a doutrina da salvação, a soteriologia, a gente estuda sobre a salvação contínua. Que a salvação ela é uma continuidade, amados. Não existe a salvação no tempo, não é verdade? Mas a salvação contínua, que é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isto, não é assim que é ensinado por Cristo e por Paulo e por outros apóstolos. A salvação ela é contínua. A salvação ela é diária. Nós temos que lutar pela fé diariamente contra as hostes espirituais, contra o sistema mundano, contra a corrupção, não é verdade? Contra a concupiscência carnal, meus irmãos, que afeta cada dia o crente, desejos carnais que entra na mente do crente, para o crente pecar contra Deus e contra a sua palavra. Então nós temos que lutar contra esse sistema. Então a salvação ela está em jogo neste momento. E nós temos o quê? Que vencer. Temos que ficar firmes. É como Paulo escreve, é como Pedro, meus irmãos. Ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo de número 7. Pedro, ele diz a seguinte expressão: humilhai-vos, primeiro humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e para que a seu tempo ele vos exalte. Aí Paulo diz, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Então, sem contar que quem nos santifica é o Espírito Santo. Cristo deu à igreja o Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que ensina. O Espírito Santo ensina. Na verdade, é o Espírito Santo quem dirige o crente. É ele quem dirige a igreja. Então, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Se a gente entristecer o Espírito Santo, quando Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, na sua primeira epístola, como o Espírito Santo nos ajudará contra, meus irmãos, essa nefasta, na verdade, obra de Satanás para querer nos desvencilhar, nos tirar do alvo. Então a salvação, ela é uma continuidade. Nós temos que vencer hoje, temos que vencer amanhã e depois da manhã, até que Cristo venha. E é por isso que Paulo ele diz no versículo 11 do capítulo 3 aos Romanos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ok, amados? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, não é? Que você continue sendo uma bênção e um instrumento na mão do Senhor, não é verdade? Mais uma vez, desculpe pela qualidade da imagem. Essa imagem está até melhor do que as anteriormente, não é? A gente fez alguma coisa aqui e a imagem ficou boa, não é verdade? Se inscreva no nosso canal, não é? Ative o sininho, deixa aquele seu gostei, não é verdade? Meu objetivo aqui, meus irmãos, não é crescer, não, meus irmãos. Eu gosto de falar a palavra de Deus. Eu fui incentivado por minha esposa e meus filhos. Eu faço um canal no YouTube para o senhor pregar, o senhor dar estudo. E eu disse, é verdade, eu vou fazer mesmo. Meu objetivo aqui não é ganhar muitos inscritos. Não, de forma nenhuma. Eu sou pastor da igreja, meus irmãos. Na verdade, eu vivo da igreja, eu vivo pela igreja. Eu vivo da igreja e vivo pela igreja. Na verdade, eu não tenho necessidade de... Na verdade, eu gosto de falar. Quem me conhece sabe que eu amo a palavra de Deus. Eu amo fazer a obra para Cristo.
Porque, irmãos, não sou merecedor, mas eu sei que o que eu faço eu terei recompensa lá na frente. Sem contar, não é verdade, as bênçãos nesta vida que Deus nos concederá. Ok, pessoal? Mas eu peço, não é? Compartilhe nosso vídeo para o quê? Para que essa mensagem chegue a outrem. Não é verdade? Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu gostei. Ok, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus para todos.